Olá, bom dia, boa noite, bem-vindo à nossa meditação diária na melhor notícia do dia. Para você que me acompanha todos os dias à meia-noite na Rede Gospel de Comunicação também. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começando hoje uma nova série, a série As Perguntas de Jesus Cristo. E para você fazer parte desse exército de mulheres que descobriram que podem sim vencer apesar das suas dores, as mulheres mais que vencedoras. A gente se encontra todos os anos no dia 21 de abril na Renascer Arena e você é a nossa convidada. Para fazer parte desse exército, você precisa beber no mínimo 1,5 litro de água por dia, ler os nossos livros, e esse aqui é o nosso mais novo devocional. Bom dia com muita alegria, meu e de Bispa Sônia. Ler O Poder do Tempo, ler também o livro das Mulheres Mais Que Vencedoras. Tá tudo lá no gospelbay.com.br. E também se inscrever no YouTube Fernanda Hernandes Oficial, aonde todas as nossas lives elas estão disponíveis, e também aonde você tem sempre a melhor notícia, que a melhor notícia é esse quadro que diariamente eu trago uma inspiração para você na Rádio Gospel FM e também no YouTube. Então, bom, nós hoje vamos começar uma série que são as perguntas de Jesus Cristo. As perguntas de Jesus Cristo, elas sempre vão extrair de você e de mim aquilo que a gente tem de melhor. Muitas vezes, quando a gente lê os evangelhos, que a Bíblia ela é tão sábia, se você está buscando sabedoria, para de ler tudo que você está lendo e comece a ler a Bíblia. A Bíblia é a fonte da sabedoria. E a Bíblia ela é tão sábia que ali na Bíblia você vai ter 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 contando a mesma história, a vida de Jesus Cristo, mas de perspectivas diferentes. Por que a perspectiva é importante? Porque se eu pegar essa latinha e eu falar para você que aqui na frente está escrito Sparkling Water, ou se eu não sem falar na frente, eu falar, olha, essa lata tá escrito água com gás. Só que você tá enxergando só esse lado e eu estou enxergando só o lado da frente. E a gente pode ter uma discussão, você dizendo que não, eu dizendo que sim, e os dois estando certos. Por quê? Porque estamos olhando a mesma situação com perspectivas diferentes. De repente, alguém que está olhando de lado está falando, não tem nada escrito, tem uma parte só escrito. Agora, quando a gente olha a situação debaixo de muitas perspectivas, por exemplo, aqui você vai ver que está escrito água com gás, sparkling water. Então, os evangelhos, eles têm 4 perspectivas da vida de Jesus Cristo. Por isso que você que está querendo conhecer mais da palavra, você precisa ir à Unirenascer, se aprofundar dentro do evangelho, conhecer mais, estudar, para que você possa olhar as 4 perspectivas da vida de Jesus Cristo. E quando a gente lê os evangelhos, a vida de Jesus Cristo, muitas vezes você não presta atenção no que hoje, a partir de hoje, eu quero chamar a tua atenção. Então, papel e caneta na mão, você que ainda não tem o teu caderno de guerra, você vai entrar lá no gospelbay.com.br, o seu caderno de oração, e você vai adquirir o seu caderno de oração, que eu tenho um vídeo no YouTube que eu explico para você. Você coloca lá, como usar o caderno de oração mais que ver. E aí até, Fê, vê se ele tá tagueado dessa maneira, tá? Você vai entrar no vídeo lá, eu te explico como usar o teu caderno de oração. E papel e caderno de oração na mão, porque você vai começar a anotar tudo aquilo que Deus tem para te entregar nesses dias
Nessa série, será uma série de 15 lives, tá? Para você que está chegando agora, para você que está começando junto comigo. Nessa série de 15 lives, nós vamos fazer de segunda a sexta-feira, por meia hora, 40 minutos, aqui ao vivo, junto comigo. Amém? Junto comigo, ao vivo, nós estaremos aqui. E é quando eu falar princípios espirituais ou trazer alguns conceitos importantes, eu quero que você anote. A primeira pergunta de hoje de Jesus Cristo, dessa série de 15 perguntas, tem mais perguntas do que 15, tá? Eu talvez continue essa série, mas o que eu tô me comprometendo com vocês é de nós termos essa série de 15 lives. A primeira pergunta de Jesus Cristo que hoje eu separei para dividir com vocês é a seguinte: quem dizem os homens que eu sou? A pergunta é: quem dizem os homens que eu sou? Mateus 16, 13, 16 diz assim: indo Jesus para o lado da Cesareia de Filipe, perguntou então aos seus discípulos: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e outros dizem que é Jeremias ou alguns dos profetas. Peraí, deixa eu deixar aqui meu relógio direitinho para a gente não ultrapassar o horário. Ou alguns dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem quem eu sou? E respondeu Simão Pedro e disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa é a pergunta mais importante que você precisa saber. Para você, quem é Jesus? Quando você medita nessa pergunta, você pode vir com muitas respostas. E as respostas que essa série de live vão extrair do teu interior, ela com certeza vai transformar a tua vida nessas 3 semanas. Você vai terminar o mês de maio transformada. Porque a palavra de Deus, ela nos transforma. A palavra de Deus, ela nos liberta. A palavra de Deus, ela nos edifica. E a pergunta que eu quero que você me responda, você que está assistindo na Rede Gospel, ouvindo na Rádio Gospel FM ou aqui ao vivo comigo. Quem é Jesus para você? Me responda aqui. Então, às vezes você pode dizer: Jesus, ele é para mim um pronto-socorro. Eu só procuro ele quando eu estou muito mal, quando eu estou precisando demais. Jesus é para mim o meu melhor amigo. É aquele que eu converso o dia inteiro, que me acompanha em todos os momentos da minha vida. Jesus é para mim a minha salvação. Ou, como eu, em muitos momentos da minha caminhada, Jesus é tudo isso. Jesus é, sim, muitas vezes o meu pronto-socorro. Todos os dias ele é o meu melhor amigo. E Jesus também é o meu Salvador. Amém? Mas, quando Jesus faz essa pergunta, ele queria entender se os discípulos realmente já tinham compreendido quem era Jesus, o que ele estava trazendo. E quando a gente sabe, bom dia com muita alegria, Ale, querida, quem está chegando agora, você que está chegando agora, pega esse aviãozinho, você convide das suas amizades, no mínimo 10 a 15 pessoas. O máximo de pessoas possíveis, para vir participar dessa série de lives
totalmente gratuita que eu tô preparando para vocês para edificar a tua fé. Amém? Vai falando de onde você está chegando, que eu amo. Dá bom dia para vocês. Bom dia com muita alegria. Bonjour, buongiorno, good morning. Da onde você está chegando do planeta Terra, seja muito bem-vindo aqui. Então, em que contexto Jesus Cristo faz essa pergunta? Essa pergunta, ela nasce em Mateus 16:13, na Cesareia de Filipe, que era uma cidade totalmente pagã, era uma cidade idólatra, era uma cidade que cultuava deuses, que tinha uma influência romana muito grande. E Jesus faz essa pergunta. E você que está chegando aqui de Salvador, do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, você que está em Brasília, você que está no interior de São Paulo, para você também hoje, Jesus está fazendo essa pergunta. E essa pergunta, ela exatamente tira toda a confusão espiritual. O que existe hoje? Hoje existe muita mistura religiosa. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque o nosso país, ele é um país de uma pluralidade cultural maravilhosa no Brasil. Mas que muitas vezes começa a acontecer também um sincretismo religioso. O que é isso? Você começa a pegar um pouquinho de cada lugar e fazer literalmente um balaio de gato na tua vida. Então você pega uma oração dali, uma mendiga de lá, uma simpatia daqui, uma benzedura de lá, e vai misturando tudo com um Pai Nosso no meio. E isso vai fazendo com que você esteja numa busca de fé, mas sem realmente se relacionar com quem é Jesus na tua vida. Jesus, ele é o centro. Jesus, ele é o tudo. E tem algo, uma característica de Jesus Cristo, que quando a gente se relaciona com ele, é importante que a gente conheça. E uma das lindas características de Jesus, ou do nosso Deus, é que ele é um Deus que não divide o lugar dele com ninguém. Então, quando nós estamos nos relacionando com um Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós não devemos buscar nada além disso, porque isso vai trazer na tua vida confusão, isso vai trazer na tua vida engano, isso vai trazer na tua vida muitas vezes uma manipulação espiritual, que muitas vezes você não vai conseguir. Muitas vezes você não vai conseguir mais se relacionar com tudo aquilo que Deus tem para produzir na tua vida. E o que Deus quer produzir na tua vida? Paz, amor, alegria, bondade, benignidade, força, fortaleza, graça. Então, em nome de Jesus, se você está assistindo essa live ou ouvindo na rádio, não é por acaso. É porque Jesus está te perguntando hoje quem eu sou na tua vida. E você está entendendo que Jesus quer de você e de mim o primeiro lugar. Ele quer ser o centro da nossa vida, não por imposição, mas por amor. Porque quando a gente ama de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as nossas forças, não é só andar com Jesus, não é só ouvir quem Jesus é,
não é só admirar o que é Jesus, é tomar uma decisão hoje. Quem Jesus vai ser para você. Não é? Como eu. Esse ano estou fazendo bodas de prata. 25 anos de casado. E eu precisei um dia tomar uma decisão. Quem o meu marido é para mim. Do dia que eu decidi que ele é o meu esposo, o pai dos meus 4 filhos, não existe mais ninguém ali ao lado dele. Não existe olhar para o lado, não existe outras pessoas. Ele é o amor da minha vida. E esse lugar é só dele dentro do meu coração e de mais ninguém. Assim também o nosso amor a Deus. E às vezes a gente trata a Deus como se ele fosse aceitar ser tratado de qualquer jeito. E não. Jesus, ele quer ser o grande amor da tua vida. E nesse lugar de ser o teu grande amor. Bom dia com muita alegria, Bispo Fernando. Todos os nossos bispos, família Renascer. Ele quer ser o amado, ocupar esse lugar. Só que esse lugar só vai ser dele se você hoje decidir que você tem uma aliança com Deus. E essa aliança, ela é inegociável. Essa aliança você não vai dividir com nenhum outro Deus. Você não vai buscar em mais nenhum outro lugar. Para quem não me conhece, eu sou Bispo Fernanda Hernandes, eu tenho mais de 30 anos de ministério, já formei milhares de mulheres ao longo desses anos, sou autora de 3 best-sellers, Mulher Mais Que Vencedora, O Poder do Tempo e o nosso mais novo livro, Bom Dia com Muita Alegria. Tenho mais de 20 anos de experiência na área de comunicação, sou formada, pós-graduada, sou mãe de 4 filhos e a minha missão é te ajudar, te ensinar a ser uma pessoa mais que vencedora. E hoje você vai entender. Hoje nessa live, você vai entender por que as perguntas de Jesus, elas vão te confrontar. Elas vão abrir espaço dentro do teu coração para que a hora que você entender quem Jesus é, você possa dar o primeiro lugar no coração dele. Amém? Então hoje eu vou trazer, sempre trago para vocês 5 verdades sobre as perguntas de Jesus Cristo. E a primeira verdade é: não basta ouvir sobre Jesus. Você precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa experimentar quem é Jesus, quem é Deus na sua vida. Mateus 16:15, quando Jesus pergunta, e ele fala: você é o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus responde então a ele: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelaram isso a você, mas sim o Pai que estás nos céus. O que Simão Barjonas teve? Uma revelação. Você que está com papel e caneta na mão, anota essa palavra. Revelação. Aquilo que Deus, só o Espírito Santo pode te revelar quem é Jesus. Quando você vem aqui, participa da live, você está ativando a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ao ouvir essa palavra, ela vai começar a produzir no seu interior revelação. Você vai começar a entender e enxergar coisas
que antes você estava como Paulo, com escamas nos olhos, você não enxergava. Então Pedro, ele não estava querendo saber quem era Jesus pelos olhos dos outros, pela opinião dos outros. Ele sabia quem era Jesus por causa da experiência que ele teve com Jesus. Ele sabia, gente, que ele era um homem culto. Ele era analfabeto, ele era iletrado. E que do dia que Jesus o chamou, ele foi transformado de tal maneira que ele começou a ser um grande pregador. Amém? Então, é o que Jó fala em Jó 42:1. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E o que eu desejo para você nessa manhã? Que você enxergue a Deus nessa situação que você está atravessando. Que você enxergue a Deus no seu interior. Que você enxergue a Deus diariamente nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Porque Jeremias 29:13 tem uma promessa de Deus. Bom dia com muita alegria cá. Que diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o seu coração. E muitas vezes, a gente acha que não está se relacionando com Deus, mas às vezes a nossa busca está superficial. A segunda verdade é que muitas pessoas ouvem falar de Jesus, mas não são todas as pessoas que realmente entregam toda a sua vida a Jesus. Eu louvo a Deus, porque aqui nessa live hoje tem bispos, tem pastores, tem a pastora Aline de Jundiaí, como eu, que decidimos entregar completamente toda a nossa vida a Jesus. E às vezes você pode estar pensando, mas bispo, eu não quero nesse momento ser um pastor, um bispo. E a grande pergunta é, não é muitas vezes o que eu quero, mas é muitas vezes entender o que Deus quer de mim. E quando nós estamos alinhados com o que Deus quer de nós e não com o que eu quero, nós passamos então a descobrir a melhor vida que a gente pode viver, que é fazer a vontade de Deus. Então muitas pessoas têm opiniões sobre Deus, mas não se renderam ainda a Ele. Em João 1:10, a palavra de Deus diz: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Às vezes, você até gosta da mensagem de Jesus Cristo, mas às vezes você tem medo. Medo de se entregar por completo a Jesus. E quando a gente se aproxima com Jesus, a Jesus, com esse medo, a gente não experimenta do cuidado do Pai. Porque o cuidado de Deus hoje, Ele quer te dizer, não se preocupa, porque eu estou cuidando de você. Não tenha medo. Aliás, a frase mais repetida na Bíblia é: não tenha medo. Seja forte e corajoso, porque as tuas vitórias vão ser vitórias
que Deus vai colocar na tua vida. Amém? Olha aí, o Lucas falando, tô aqui faxinando e ouvindo isso. Nada vai fazer sentido se ele não for o nosso tudo. Em terceiro lugar, quando a gente sabe quem é Deus para nós, isso vai definir como que você vai enfrentar esse problema. Porque na vida, a vida só é perfeita no Instagram, gente. Ela só é perfeita nas fotos editadas. A vida, ela é feita, sim, de problemas, de desafios, de imprevistos, de impossibilidades, de incapacidade. É aí que a vida acontece. E a gente não pode fugir da vida que Deus te deu, dos desafios que Deus te deu. E quando a gente enfrenta a vida sabendo quem Deus é para você, sabendo quem Deus é na tua crise, isso vai determinar como que você vai atravessar essa tempestade. Olha só, em Marcos 4:38, Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Quer dizer, estava tendo uma super tempestade. Eles estavam apavorados e Jesus estava dormindo. E eles então perguntaram: Jesus, você não está ligando que eu estou passando por essa situação tão difícil? Será que o Senhor não está nem preocupado que eu estou morrendo de medo? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: se acalme, fique quieto. E o vento se aquietou. E tudo ficou bem calmo. E então Jesus lhe perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Como é que ainda não tem fé? Olha como as perguntas de Jesus, elas têm o poder de transformar o principal lugar, que é o teu interior. Porque é através daquilo que está na sua mente, no seu coração, que você vai enfrentar o que você tem para enfrentar. E aqui, Jesus primeiro dá 2 comandos maravilhosos. Ele fala: se acalma, fica quieto. E hoje você parou nessa live porque Jesus está exatamente trazendo essa mensagem para você. Acalma o teu interior. Não reclame. Não se desespere. Será que você não sabe que Jesus está no teu barco? E Jesus está te perguntando: por que você está com tanto medo? Por que ainda você não está colocando a tua fé em prática? Salmo 27:1, Davi, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? Amém? Então, querido, está atravessando o problema? Atravesse decidindo quem é Jesus. E Jesus, ele é para você nesse problema a salvação. Eu quero que você guarde isso. Quando você sabe quem está no barco com você, o seu barco não afunda no desespero. Aí a sua fé,
ela vai crescer na certeza de que Jesus está ao seu lado. Em quarto lugar, Jesus não quer fazer parte da tua vida. Jesus quer ser o centro da tua história. Mateus 6,33. Isso fica muito claro para mim e para você. Quando Jesus fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Busca. Estar aqui é uma busca. Orar todos os dias é uma busca. Ler a Bíblia todos os dias é uma busca. Quando Marta e Maria estavam ali desesperadas diante da morte, Jesus então responde: Marta, Marta, por que você anda tão inquieta? Por que você está se preocupando com tantas coisas? Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria escolheu a boa parte. Jesus não quer ser um detalhe. Jesus, ele quer ser a sua prioridade. Ele não veio só ocupar um espaço. Ele veio governar, ser o Senhor da tua vida. E em quinto lugar e último lugar para a gente concluir, quando você reconhece, entrega esse lugar a Jesus e tem a revelação de quem Ele é, a luz passa a dominar a tua vida. Tudo aquilo que é escuridão, tudo aquilo que te deixa perdido, tudo aquilo que te deixa confuso, não tem mais poder. João 12,46, a palavra de Deus diz: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo, ele estava cego. Paulo estava indo depressa demais para o caminho errado, que era Saulo. E ele não sabia quem era Jesus. Então ele pergunta para aquela luz: quem é o Senhor? E Jesus então diz: eu sou Jesus. Aquele encontro com a luz o transformou. E em nome de Jesus, quero declarar sobre a tua vida que você vai ter um encontro com a luz da vida, Jesus Cristo, que vai transformar o seu interior, que vai te mostrar que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Se você hoje quer colocar Jesus no centro de tudo, escreva aqui nos comentários ou faça essa simples oração. Jesus, vem ser o centro da minha vida. Me livra de todas as minhas preocupações. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E eu reconheço que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo e a minha salvação. Em nome de Jesus. Amém. Essa oração é a oração de confissão. É a oração quando a gente reconhece que Jesus é quem nos salva, é quem nos cura, é quem nos liberta. Talvez você já fez essa oração muitos anos atrás, quando você teve uma experiência e entregou tua vida para Jesus. Mas Jesus quer que você faça essa oração sempre, todos os dias, para que Ele continue sendo o centro da tua vida. E agora eu quero que você escreva aqui os seus pedidos de orações, porque eu vou orar por você. Em nome de Jesus.
Amém, Simone. Você não vai tirar a tua vida. Você vai ser acolhida. Raquelzinha, eu vou pedir para que vocês entrem em contato com a Simone. Você vai renascer. Esses pensamentos de morte, eles vêm exatamente da escuridão, que não querem que você enxergue. Porque quando está escuro, a gente não enxerga nada. Mas Ele é a luz. E Deus tem portas para abrir. Deus tem histórias para escrever. Em nome de Jesus. Amém? Deixa aqui os seus pedidos de oração e nós vamos agora orar. Senhor Deus Pai, eu intercedo agora por cada vida que ora comigo essa oração. Tudo aquilo que tem, Senhor, ofuscado, confundido, trazido, Senhor, manipulação, trazido a incredulidade, a dúvida, o choro, a dor, a cada coração. Tudo aquilo que tem assolado a alma, o interior dos teus filhos. Agora, Pai, eu te peço, da mesma maneira que o Senhor se revelou a Pedro, da mesma maneira que o Senhor se revelou a mim, se revela a cada um dos teus filhos ainda hoje, Pai. Dá um sinal do teu favor. Abre portas em situações de desespero. Mobiliza a fé dos teus filhos, que através do poder da fé, eles possam sim viver um tempo de paz, a paz que excede todo entendimento. Eu te peço, Deus, entra nas casas, tira toda a gritaria, toda a confusão, toda a contenda, toda a revolta, todo o choro, toda a acomodação, toda a passividade, toda a procrastinação, toda a obra do inferno. Saia agora dos lares pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo. E agora, Deus, luz da vida, derrama a luz na escuridão de cada um que ora comigo. Traz os filhos de volta. Tira, Pai, as escamas dos olhos. Liberta da droga, do vício, da prostituição, do ocultismo, da feitiçaria. Toda a brecha que o inimigo usou para entrar no coração dos filhos das vidas, eu repreendo agora, em nome de Jesus. E eu declaro e profetizo sobre a tua vida uma semana de bênçãos, a honra do Senhor, a força, a prosperidade, a alegria que há no nome de Jesus Cristo. Portas abertas, contratos liberados, a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.